Boa noite. Seguimos com as aulas e com o tema Sistemas de Governo. Hoje analisaremos o presidencialismo. Três coisas definem o presidencialismo. Primeiro, a mesma pessoa, o presidente da República, ocupa chefia de Estado, chefia de governo e chefia da administração. Segundo, no presidencialismo existe uma rígida separação entre executivo, leia-se presidente da República, e legislativo. Rígida separação, então, entre executivo e legislativo. Dirá o grande jurista e publicista da Primeira República Brasileira, o gaúcho Assis Brasil. No presidencialismo, a separação entre executivo e legislativo é tão rígida quanto é a separação entre legislativo e judiciário. E há uma terceira característica, já começamos a explicar, há uma terceira característica que é o mandato do presidente da República no presidencialismo é fixo. Mandato fixo. Então, foram as três características do presidencialismo. A mesma pessoa, o presidente é chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração. Em segundo lugar, rígida separação entre executivo e legislativo. E terceiro, e não menos importante, o mandato do presidente da República é fixo. Por exemplo, 4 anos. Agora vamos analisar, e é importantíssimo, as repercussões de cada uma dessas características. Não há nada em si negativo. O que nós temos que entender é que as características e as consequências do presidencialismo são fruto de uma escolha. E mais, de uma escolha inspirada em determinada ideologia. Vale dizer, a ideologia liberal. Já voltarei ao tema também. Mas o presidencialismo é fruto da ideologia liberal. Vamos analisar então as características, minhas caras e meus caros alunos. Em primeiro lugar, está o fato de o presidente ser ao mesmo tempo chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração. Aqui um problema imediato. O presidente se torna, ao mesmo tempo, árbitro e jogador. Ao mesmo tempo que ele é chefe de Estado, defensor político da Constituição, ele também é governante ativo. Para impor limites ao governo, nós contamos, o que é duvidoso, com a capacidade de autolimitação do presidente da República. As pessoas são, em geral, ineficientes quando se tornam juízes de si mesmas. Então, cuidado. Há muita complicação quando o presidente é, ao mesmo tempo, árbitro, defensor da Constituição e governante ativo. Isso pode ser fruto de muitos problemas do ponto de vista da boa organização da separação de poderes. E há também uma característica que deve ser sublinhada aqui. O presidente da República, no presidencialismo, além de governante e árbitro, é também o chefe da administração.
A administração é composta de duas coisas: do serviço civil e das Forças Armadas. Isto mesmo, a administração, que é um órgão de serviço, a administração, que é um órgão de execução, é composta por duas partes: administração civil ou serviço civil, como quiserem, e Forças Armadas. Notem que o presidente da República, ele, além de governante ativo, chefe de Estado, também é o chefe das Forças Armadas. Tal característica potencialmente aumenta ou potencializa os golpes militares, os golpes de Estado de índole militar. E por quê? A insatisfação eventual das Forças Armadas com o governo, já que o presidente é também governo, se traduz, não raro, na derrubada do governo. Isso é muito fácil de perceber na América Latina. E vejam, ao analisar a história dos países da América Latina, a quantidade de golpes militares que se produziu em 100, 200 anos de história do presidencialismo, que é o modelo mais frequente na América Latina. Notem bem, eu não estou a afirmar que essa característica é a única causa dos golpes militares ou dos golpes de Estado. Estou dizendo, ao contrário, que é uma das causas de uma cadeia de causas bastante complexas. Mas há que se levar em conta esta, inegavelmente. Pois bem, também devemos falar, e muito, da rígida separação, segunda característica do presidencialismo, entre o executivo, presidente da República, e o legislativo. São eleições diferentes, com sistemas diferentes e critérios diferentes. Muitas vezes, sequer essas eleições são simultâneas. Podem até ser em algum outro país, mas são eleições diferentes. E vejam o que acontece então. Muitas vezes, o presidente da República é de uma cor política e a maioria do poder legislativo é de cor política oposta. Exatamente isto. É frequente no presidencialismo que o presidente da República não disponha de maioria no parlamento, no Congresso Nacional, que seja. Quem inventou o presidencialismo pensando e desejando que isso acontecesse, que o presidente não tivesse maioria no legislativo. E por quê? Quem inventou o presidencialismo desejava que existissem choques, conflitos, turbulência entre presidente da República e maioria parlamentar. Se acontecessem esses conflitos, esses choques, que frequentemente, de fato, acontecem, o governo estaria paralisado. Agora, uma frase polêmica, provocativa, mas que eu lanço a vocês. Frase que é, salvo o melhor juízo, minha. O presidencialismo é o sistema de governo daqueles que não gostam de governo. Ou seja, os inventores do presidencialismo
de índole e ideologia liberal, desconfiavam da intervenção estatal, detestavam governo forte e até tinham razões históricas para isso. São os perseguidos pelo trono inglês, pela religião predominante na Inglaterra, que migraram para os Estados Unidos da América, e são ainda os colonos explorados pelo mesmo trono inglês. Então há uma desconfiança atávica em relação a Estado e a governo nos Estados Unidos da América, o primeiro dos presidencialismos. Quem inventou o presidencialismo desconfiava muito do governo e de um Estado ativo. Logo, desejava, buscava o conflito entre o presidente e a maioria parlamentar. Se nós tomarmos a experiência norte-americana recente, nós vamos ver muitos casos em que o presidente, durante uma parte do seu mandato, ou durante todo o mandato, muitas vezes, não tinha maioria no parlamento, no Congresso. Tomem o exemplo de Bill Clinton. Bill Clinton, em boa parte do seu governo, não tinha maioria no Congresso. O mesmo acontece com o seu sucessor, George W. Bush. E o mesmo acontece ainda, em parte do seu período, com Barack Obama. Veja como isso é frequente. E eu sublinho, isso não é casual, isso não é obra do acaso. Isso foi concebido, planejado, arquitetado. Pensem nesse aspecto que eu sublinho. Aí eu também abro, vou tomar um pouquinho de água, eu também abro a análise para um outro aspecto. O presidencialismo tem uma relação muito difícil, muito complicada com os partidos políticos. Por várias razões. A primeira razão, o liberalismo clássico em geral, no início, defendia a representação individual, ou seja, candidatos que eram notáveis nas suas comunidades, seja pela capacidade econômica, seja pela capacidade intelectual. O liberalismo clássico, na sua origem, ele desconfia dos partidos políticos, que são sinônimo de parte, de facção. Tudo isso, parte, facção, capaz de ameaçar a produção da vontade geral e o bem comum. Então, primeiro, essa desconfiança. Segunda coisa, e há um autor francês, um grande sociólogo do século XX, Raymond Aron, que sublinha essa segunda coisa. Quando o presidente nos Estados Unidos da América, diz Raymond Aron, deseja minimamente agir, e num Estado de Direito é preciso então aprovar leis, quando o presidente dos Estados Unidos da América deseja minimamente agir, afirma Raymond Aron, ele conta frequentemente com o seu partido no Congresso, que é minoria, e mais, com uma porção infiel, repito, sublinho, infiel da oposição, que é maioria no Congresso. Notem bem o que eu estou dizendo. Se o presidente quiser minimamente agir, ele precisa, nos Estados Unidos da América, contar, não raro, com o seu partido, que é minoritário, lá no Legislativo, e com uma porção infiel
da oposição, que é a maioria. Então nós chegamos a uma conclusão aparentemente estranha, mas que é pura verdade em relação ao presidencialismo. No presidencialismo, a infidelidade partidária é um mal necessário. Se no presidencialismo a oposição, que não raro é a maioria, fosse muito disciplinada e muito fiel na sua qualidade de oposição, isto produziria a paralisia completa do sistema, a paralisia completa da presidência da República. Então, a infidelidade partidária no presidencialismo é um mal necessário. Não foi a maioria que escolheu o presidente, não foi a maioria do parlamento, eu quero dizer. A maioria do parlamento não tem relação necessária do ponto de vista programático com o presidente. E ela poderia fazer a ele, presidente, uma forte oposição. Não raro, faz. Quem é que não lembra, há tempos atrás, do Congresso norte-americano rejeitando o orçamento, paralisando o país? Bom, mas se a oposição agir sempre assim, fiel à sua qualidade de oposição, um país para. Talvez os liberais tenham desejado isso, paralisia do governo. O que nós devemos concluir, no entanto, é bastante grave. No presidencialismo, em regra, os partidos políticos são fracos, são pragmáticos, indisciplinados e pouco coesos. Leslie Lipson, que é um autor clássico importante da ciência política, Leslie Lipson, livro, 2 volumes, A Civilização Democrática. Procurem essa referência porque ela é muito importante. Leslie Lipson chega a afirmar que não existe, na verdade, bipartidarismo nos Estados Unidos da América, ao contrário do que nós pensamos, salvo em uma circunstância. Bipartidarismo, republicanos e democratas, nos Estados Unidos da América, só existe na oportunidade das eleições presidenciais, sustenta Lipson. E por quê? Porque aí se formam 2 grandes frentes, uma republicana e outra democrata. Lá no Congresso, embora a maioria tenha formalmente filiação democrata ou republicana, reina no Congresso, explica Lipson, a indisciplina. As alianças são formadas, são feitas e desfeitas no Congresso dos Estados Unidos da América conforme o tema, pontualmente. Então, é tanta indisciplina entre republicanos e democratas no Congresso norte-americano que não se poderia afirmar, conforme Leslie Lipson, que existam 2 partidos, que haja bipartidarismo. Vejam, aquele que pretenda distinguir ideologicamente republicanos e democratas terá grandes dificuldades. Não vamos imaginar que os democratas sejam de esquerda e os republicanos de direita. Essa classificação é pouco útil no presidencialismo norte-americano em relação aos seus 2 partidos, que são, por índole e natureza e por causa desse sistema, indisciplinados. Essa é uma afirmação provocativa, mas eu a sustento. Vejam o que disse Aron, vejam o que disse Lipson. Exceções a isso se nós tomarmos a vanguarda ou um ou outro político desses partidos, talvez nós notemos características mais ideológicas.
Se eu tomar um Bernie Sanders dos democratas, eu posso identificar, claro, teses de esquerda. Mas eu pergunto, e o Bill Clinton? O que é que ele teve de esquerda tanto assim? Essa é a minha provocação. Agora eu vou fazer uma revelação com humor. Qual é a diferença entre democratas e republicanos? Explicação. Uns são patrocinados pela Coca-Cola e outros pela Pepsi-Cola. É difícil, eu repito, encontrar essas diferenças. Quando eu palestro, quando eu falo sobre a possibilidade de adoção do parlamentarismo no Brasil, imediatamente aparece uma crítica. Mas parlamentarismo no Brasil, com esses partidos que nós temos? Ora, eu direi que esses partidos que nós temos no Brasil, ruins que são partidos típicos de um sistema de governo presidencial. O que entorta, em boa parte, os nossos partidos políticos no Brasil é o presidencialismo e não outra coisa. Então vejam, esses partidos são um produto do presidencialismo. E por que, minhas amigas e meus amigos? Na América do Sul, como todos sabemos, as desigualdades são exacerbadas, as desigualdades são extremas. Nós temos necessidade de Estado mais forte ou de intervenção estatal. Ou, ao menos, do ponto de vista da cultura política, assumimos por muito tempo esse modelo, o que tem a ver até com a nossa tradição ibérica. Pois bem, o que fazer no presidencialismo se o presidente não tem maioria no Congresso e precisa agir, precisa intervir, é cobrado para tanto? No presidencialismo, sobretudo latino-americano, o foco político está no presidente e nas ações que ele toma. O presidente, então, nesse contexto latino-americano, o que é que ele faz? Ele tenta criar, e isso é artificial, uma maioria no legislativo. Criar essa maioria no legislativo é um trabalho constante, é um trabalho interminável e é um trabalho sempre imperfeito e muitas vezes moralmente duvidoso. Tomem um livro datado e, num certo ponto, suspeito, da década de 20, do professor Miguel Reale pai. O nome do livro é ABC do Integralismo. É claro que havia uma orientação autoritária aí. Mas nesse livro, o Miguel Reale pai faz um diagnóstico do Congresso da década de 20. E diz que os partidos políticos no Brasil são verdadeiras sociedades comerciais cuja finalidade é lucrativa, cujo objeto é a venda de votos. Então o presidente, no Brasil e em boa parte da América Latina, para formar maioria, ele se vê obrigado ou escolhe conquistar essa maioria em troca de favores, em troca de benesses, em troca, às vezes, até já vimos na nossa história recente, em troca de dinheiro. Então o presidencialismo corrompe os partidos políticos, enfraquece os partidos políticos. E não imaginem que o presidente seja forte, isso é uma ilusão. O presidente, muitas vezes, é refém dessas maiorias no Congresso. É, de alguma forma, vítima dessas maiorias. Às vezes as pessoas perguntam: mas
se houver parlamentarismo no Brasil, quem é que vai ser o primeiro-ministro? E as pessoas diziam, será, na época que ele ainda vivia, será o Antônio Carlos Magalhães? Ou mais recentemente, será Renan? Será Rodrigo Maia, etc, etc. A ideia aqui não é criticar nem demonizar político algum. Mas hoje o que acontece é que essas lideranças do Congresso Nacional, esses líderes, alguns deles líderes fortes regionais, eles estão numa posição muito cômoda. Eles negociam com o governo, eles vendem, entre aspas, votos ao governo, mas se o governo não der certo, quem será cobrado será o presidente da República. Pouca gente lembrará da qualidade ou da falta de qualidade da maioria do legislativo brasileiro. Então é uma posição muito cômoda. E aí as pessoas perguntam, bom, então se for o Renan, o primeiro-ministro, numa hipótese de parlamentarismo, isso não é ruim? Não, não é ruim. Porque ele teria de agir como primeiro-ministro para o país todo, e não segundo interesses parciais. Esse é o meu ponto. Pensem na minha resposta. Então, vejam lá, há grandes problemas na relação entre partidos políticos e presidencialismo. Eu vou repetir algumas palavras que apareceram durante a minha explanação. Eu disse que no presidencialismo os partidos políticos são pragmáticos. Ou seja, eles são práticos. Eles não têm forte disciplina, pelo contrário, eles não são coesos. Ao contrário, os partidos políticos no parlamentarismo, se nós olharmos os parlamentarismos europeus, os partidos políticos nos parlamentarismos europeus são programáticos e bem mais disciplinados. E por quê? Porque há necessidade de haver um apoio ao governo que a maioria parlamentar escolheu, torna a maioria parlamentar mais coesa e mais disciplinada. É um fato, do meu ponto de vista sociológico aqui. Os partidos políticos no parlamentarismo são programáticos, ou seja, eles são mais disciplinados e se organizam em torno de um programa. Esse é o meu ponto. Então, o enfraquecimento dos partidos políticos parece ser uma consequência do presidencialismo. Mas vejam, quem inventou o presidencialismo temia os partidos políticos antes de tudo. Essa é a verdade. A terceira característica que eu havia mencionado sobre o presidencialismo é o mandato fixo do presidente da República. Nós vimos que no parlamentarismo o primeiro-ministro não tem mandato fixo e que o governo ruim, por uma moção de desconfiança, pode facilmente ser substituído. É a tal crise de governabilidade. E nós vimos também que no presidencialismo não existe esse mecanismo, não existe no presidencialismo esse mecanismo de fácil substituição do presidente da República. Primeiro, porque o presidente da República tem mandato fixo. Segundo, porque o impeachment é um instrumento excepcional que foi concebido para punir crimes de responsabilidade por meio de um processo altamente complexo.
E o que acontece, então, muito frequentemente no presidencialismo quando o presidente vai mal? Acontece as famosas crises de final de mandato no presidencialismo. Eu repito, no presidencialismo, não raro há essas crises de final de mandato. Tomem como exemplo um caso brasileiro, a presidência Sarney. Depois de uma série de planos econômicos frustrados, o mais famoso deles, o Plano Cruzado, do saudoso Dilson Funaro. Depois de uma série de fracassos na economia, Sarney tinha praticamente mais um ano de mandato e não havia mais o que fazer naquele governo. E aí havia, na verdade, um grande tempo perdido. Mas era preciso respeitar as instituições. Não se podia rasgar as normas constitucionais. Sarney ficou praticamente um ano em crise, sem efetividade como presidente da República, mas no exercício da sua atribuição constitucional. O que acontece nos presidencialismos latino-americanos, no entanto, é que, vejam lá, decide-se romper a Constituição, antecipar o final do mandato, decide-se antecipar a posse de outros presidentes. E então o que acontece é que mudam as regras do jogo com o jogo em andamento. Porque o mandato fixo acaba sendo, em muitos casos, insuportável. Então, mandato fixo é um problema, sim. Quando há a moção de desconfiança, a crise existe, mas ela é solucionada rapidamente. Com um mandato fixo, um problema se impõe. Ou ao impeachment, com todas as consequências danosas que ele tem, e com toda a discussão sobre a sua constitucionalidade, ou se interrompe o mandato indevidamente, com quebra das regras do jogo, com o jogo em andamento. É ruim. Se nós analisarmos a história da nação argentina, dos nossos vizinhos, há grandes crises de final do mandato e rompimento das regras. Num curto período de tempo, a Argentina teve 4 presidentes. Isso em menos de um ano. Um deles, inclusive, veio da província, se instalou no governo, percebeu, a história é terrível, percebeu que não tinha suporte sequer militar para sua proteção, tomou um helicóptero e voltou para sua província. Tamanha foi a crise do presidencialismo argentino. Então esse é um problema sério, crises de final de mandato. Eu apontei uma série de questões problemáticas do presidencialismo, vejam só. Mas eu devo dizer que nos Estados Unidos da América, o presidencialismo foi uma opção e é uma opção por algumas razões. Primeiro, porque os Estados Unidos da América são uma sociedade, como diria o professor César Saldanha de Souza Júnior, nosso mestre aqui da URGS na área de teoria do Estado, os Estados Unidos da América são uma sociedade cuja formação é de baixo para cima. O que eu quero dizer com isso? Formação de baixo para cima. Nos Estados Unidos da América, primeiro há o povo, para depois ser formado o Estado. O povo é o criador, o povo vem primeiro nos Estados Unidos da América e o Estado é criatura, vem depois. Primeiro vieram os puritanos nos navios, já eram um povo,
E aí, no território da América do Norte, criaram o seu próprio Estado. O povo, eu repito, antecedeu o Estado. Isso resulta na existência de uma sociedade civil muito forte, muito bem organizada e que muitas vezes dispensa a presença do Estado. Isso resulta, como eu dizia antes, numa sociedade que tem desconfiança em relação ao Estado. O presidente da República nos Estados Unidos da América é, até hoje, uma figura bem pouco ativa, se comparada com seus pares de outros presidencialismos. E por quê? Porque muito é feito pelos governadores, há um federalismo forte, mas, sobretudo, nessa concepção ideológica liberal, muito está a cargo da sociedade civil. Então, os Estados Unidos são um presidencialismo muito bem planejado numa sociedade cuja índole, cuja formação de baixo para cima dispensa muitas vezes uma presença consistente de Estado. Diferentemente, a nossa formação latino-americana, especialmente brasileira, de raiz ibérica, é diferente. Vejam que quando os portugueses aqui desembarcaram, desceram das caravelas, havia um aparelho estatal completo, com governador, escrivão, etc. Havia um Estado completo chegando com os portugueses. E, curioso, não havia ainda povo brasileiro. A formação social do Brasil, ela é de cima para baixo. Ou seja, primeiro houve Estado e o povo é criatura do Estado. Então, o Estado antecedeu o povo no Brasil. Ora, o Estado é criador e o povo é criatura. Isso resulta num povo bem mais dependente do Estado. Para o bem ou para o mal, nós somos historicamente estatistas. Se isso é bom ou ruim, a cada um de julgar. Mas a nossa sociedade civil, ela é tradicionalmente fraca, mal organizada e passiva em relação ao Estado. As grandes reformas no Brasil, se nós pensarmos em muitas delas como o Estado Social, ou mesmo a abolição, elas foram resultados, sobretudo, de políticas estatais e não tanto de uma sociedade civil forte e organizada, porque nós somos dependentes do Estado. E pior, as desigualdades sociais aqui, elas parecem exigir, na concepção de alguns ao menos, uma maior presença do Estado. Esse é um ponto fulcral. E notem só como são as coisas. Então, para uma sociedade civil forte, que dispensa Estado, o presidencialismo funciona bem. Ao contrário, para uma sociedade civil como a nossa, brasileira, dependente do Estado, o presidencialismo está sujeito a distorções. Dirá o professor César Saldanha Souza Júnior, o presidencialismo foi transplantado para um outro contexto, e esse transplante produz a rejeição. Transplante e rejeição, já que o contexto é diferente. Quem é que não lembra da frase famosa a respeito da mudança da monarquia para a república? O povo assistiu bestificado.
Então, muitos dos movimentos que há de mudança no Brasil são cisões nas elites e não movimentos sociais enraizados. Esse é um ponto chave para nós entendermos as diferenças e talvez o equívoco na adoção do presidencialismo numa sociedade cuja formação é bem diferente daquela dos Estados Unidos da América. Você hoje, então, ouviu a minha visão sobre o presidencialismo e sobre os seus problemas. Você não é, óbvio, obrigado a concordar comigo, mas eu trouxe muitos temas provocativos. Afinal, a nossa aula de teoria do Estado, de política e teoria do Estado, é isto: é debate, é discussão no mundo das ideias. Argumente, pense, reflita. O que seria o Brasil hoje, talvez, se ele tivesse se mantido na tradição parlamentarista? É verdade que o saudoso João Goulart, o Jango, aluno da nossa faculdade, diga-se de passagem para orgulho nosso, né? O Jango e Getúlio, os nossos dois alunos presidente da República, mas o Jango, ele talvez tenha cometido um erro ao reverter o parlamentarismo e tomar como seu o modelo presidencial. O erro talvez se traduza no regime militar ou ditadura militar, como queiram chamar, que veio mais adiante em 64. Outra provocação da minha parte. Eu tenho grande admiração por Jango, mas talvez aí tenha acontecido um grande erro. Vejam só, os erros também acontecem na escolha e no desenho das instituições. Transplante e rejeição. Muito obrigado e forte abraço do professor Rodrigo Valim.